Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Eu sou a Amanda e hoje nós vamos falar sobre a geometria plana, tá? Existe a geometria plana, a espacial e a vetorial, mas hoje nós vamos ver a geometria plana, que são de figuras que não têm volume, né? E hoje nós vamos ver aqui uma breve introdução, um resuminho de algumas figuras, não coloquei todas, mas durante os próximos dias a gente vai se aprofundar mais no assunto. Hoje é mais uma coisa teórica mesmo, né? Só para iniciarmos aqui a semana sabendo o que é a geometria plana. A geometria plana ou euclidiana, ela estuda várias figuras geométricas que elas não possuem volume. O volume nós vamos ver apenas na espacial. Aqui nós vamos ver outras coisas. E são figuras como triângulos, retângulos, círculos, entre outros, né? A geometria plana explora propriedades e tamanhos das formas, além de aplicar fórmulas matemáticas para descobrir o seu perímetro e área. Essa área apresenta certas propriedades que nos ajudam a compreender as figuras mais complexas, como os conceitos de ponto, linha, plano e ângulo. Então, o que seria um ponto, né? Uma vez que o ponto não tem dimensão, os pontos determinam uma localização e são indicados com letras maiúsculas. Então, dentro de um plano ou de um plano cartesiano, por exemplo, a gente pode colocar um ponto em qualquer posição, qualquer distância, que a gente vai determinar aquele ali como um ponto, né? Aqui abaixo nós temos a figura do ponto, do lado aqui da reta, e o ponto, ele não tem dimensão, como a gente viu. Então, por exemplo, se colocarmos dois pontos, não necessariamente na mesma linha ou na linha vertical, horizontal, eles sempre vão, se forem dois pontos, eles sempre vão conseguir formar uma reta, independente de onde eles estiverem, né? Então, o que seria uma reta? A reta ela é representada por uma letra minúscula. É uma linha ilimitada unidimensional. Possui comprimento como dimensão. E pode se apresentar com três posições: horizontal, vertical e inclinada. Aqui ao lado a gente tem uma representação da reta, né? Ao lado do ponto. E dependendo da posição das retas, quando elas se cruzam, possuem um ponto em comum, chamada de retas concorrentes. Já quando não possuem um ponto em comum, são classificadas como retas paralelas. Paralelas é quando elas não se tocam em momento algum, tá? Elas são praticamente assim. A gente vê muito isso em ruas paralelas. Elas, em momento algum, elas vão se cruzar e já nas concorrentes, elas têm um ponto em comum. Então, elas se cruzam em algum dos pontos, elas se tocam. Já as paralelas, elas não se tocam nunca, tá? E aqui a gente tem um segmento de reta. Diferente da reta, o segmento de reta é limitado, pois corresponde a uma parte de dois pontos distintos. A semirreta é limitada somente num sentido, visto que possui início ou não um fim. Então, assim, a gente tem limitado, digamos que nós temos uma reta A, né? E traçada num ponto A. Então, a gente tem uma reta A, e dentro dessa reta, a gente possui vários outros segmentos de reta. A gente pode ter o segmento de reta AB, segmento de reta BC, e assim sucessivamente. Esses são os segmentos de reta, né? São pedacinhos de uma reta. Então, ele pode ou não ter um fim, ou a gente vê o início dela, né? E o que seria plano? Corresponde a uma superfície plana bidimensional, ou seja, que ela possui duas dimensões, comprimento e largura. Nessa superfície que se formam as figuras geométricas. Aqui ao lado a gente tem um plano alfa, exemplificando aqui o que seria o plano, né? E aqui a gente vê um pouquinho sobre ângulos, né? Os ângulos eles são formados pela união de dois segmentos de reta a partir de um ponto comum, chamado de vértice do ângulo. E nós temos o ângulo reto, que ele é igual a 90 graus, igual a gente vê aqui nessa primeira figura. Ó, nosso ângulo está reto. Provavelmente algumas figuras vão vir com uma representação de ângulo quadradinho assim, com um pontinho no meio.
Isso aí já é bem claro que a gente vai ter 90 graus. Já o ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus, então a gente pode ter ali, sendo 89 graus já é um ângulo agudo, porque ele é menor do que 90, né? Então, 60, 45, sendo menor do que 90, ângulo agudo. A gente vê aqui nessa segunda figura. Já o obtuso, ele é maior do que 90 graus. Então, se a gente tiver aí um ângulo de 91 graus, ele já é um ângulo obtuso. Passou de 90, ele é obtuso. E aqui a gente vê essa inclinação para o lado esquerdo, né? Que é maior do que 90. Se fosse reto, 90 graus. É menor do que 90, agudo. Maior do que 90, obtuso. Beleza? E aqui a gente tem um pouco sobre a área. A área de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície. Assim, quanto maior a superfície da figura, maior a sua área. Aqui abaixo dessa figura a gente vê que a gente calcula a figura, a altura de um quadrado como L ao quadrado. Mas essa é só a do quadrado, tá? Que é lado vezes altura, que a gente calcula a nossa área. Já o nosso perímetro, a gente calcula a soma de todos os lados. Então, lado mais lado mais lado mais lado. Aqui no quadrado a gente tem que são 4 lados, então 4 vezes L. Né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais quando a gente for falar mais das figuras geométricas. Né? Hoje a gente só vai apresentar um pouquinho delas. E aqui nós temos os triângulos, né? Eles são polígonos, figuras planas fechadas de 3 lados. O triângulo é uma figura geométrica plana formada por 3 segmentos de reta. Segundo a formação dos triângulos, eles são classificados em triângulo equilátero, possui todos os ângulos e lados internos iguais a 60. Triângulos isósceles, possui 2 lados e 2 ângulos internos congruentes. Triângulos escaleno, possui todos os lados e ângulos internos diferentes. Tá, pessoal? E aqui a gente vê um pouco sobre as figuras, né, dos triângulos. E aqui a gente vê o equilátero, que tem todos os lados e todos os ângulos iguais. E aqui a gente tem o escaleno, que é o terceiro, que todos os lados são diferentes e todos os ângulos também são diferentes, né? A gente vê pela coloração aqui dos lados e dos ângulos. E o isósceles, ele tem apenas 2 ângulos e 2 lados iguais. E um ângulo diferente dos outros e também um lado diferente. Pessoal, uma coisa que é muito importante a gente lembrar quando a gente for calcular a soma dos ângulos de um triângulo, por exemplo, muda de acordo com a figura, tá? Mas o triângulo a gente vê muito mais. Então, o que é muito importante a gente saber é que o triângulo, ele tem todos os ângulos deles igual, a soma deles, no caso, igual a 180. Então, um exemplo aqui, a gente vê o equilátero. Como todos os ângulos do equilátero são iguais, então todos são iguais a 60 graus. Então, 3 vezes 60 é igual a 180, né? 60 mais 60 mais 60. Isso dá 180 graus. Isso funciona para qualquer tipo de triângulo, tanto no isósceles, tanto no escaleno, quanto no equilátero. Sendo um triângulo, a soma dos seus ângulos internos tem que ser 180 graus. Tudo bem? Isso a gente se aprofunda aí quando for na aula de triângulo. No tocante, os ângulos que se formam no triângulo, eles são classificados em ângulo retângulo, que possui um ângulo interno de 90 graus, o ângulo obtusângulo possui 2 ângulos agudos internos, ou seja, menor do que 90 graus, e o ângulo obtuso interno maior do que 90. Triângulo ocutângulo possui 3 ângulos internos menores do que 90 graus, né? Isso aqui a gente vê mais lá para frente. Agora a gente vai falar um pouco sobre o quadrado. Polígono de 4 lados iguais, o quadrado ou equilátero é uma figura geométrica plana que possui 4 ângulos congruentes, retos, 90 graus. O perímetro do quadrado corresponde à soma dos 4 lados dessa figura plana, igual a gente viu anteriormente, né?
Perímetro igual a lado, mais lado, mais lado, mais lado. 4 vezes esse lado. Ou 4 vezes L, né? 4 vezes o lado. Diferente do perímetro, a área é a medida da superfície da figura. Assim, a área de um quadrado é calculado pela forma área igual a L ao quadrado. A gente vê aqui na figura, né? Ao lado, igual é a mesma figura de antes. Então, a gente tem que a área é L ao quadrado e o perímetro é 4 vezes os lados, né? É só somar os lados. Então, pessoal, quando a gente traça uma linha entre uma extremidade e a outra dentro de um quadrado, a gente acaba cortando ele em dois. E esses dois lados nós vamos ter dois triângulos retângulos. O triângulo retângulo é que a gente tem que um dos ângulos é 90 graus. E essa linha que a gente traça entre uma extremidade e a outra, ela é chamada de diagonal, né? E para calcular essa diagonal dentro de um quadrado, né, a gente usa o teorema de Pitágoras. E aqui abaixo está representado, mas resumindo tudo, a nossa diagonal é igual a L, a raiz quadrada de 2. E aí a gente aplica com os valores que a gente tem no nosso quadrado específico, e aí a gente vai ter o valor dessa diagonal. E agora o círculo, né? O círculo também é muito comum. O círculo ele é uma figura geométrica plana caracterizada pelo conjunto de todos os pontos de um plano. Então, assim, são vários pontos que vão se juntando, formando vários equiláteros até chegar no mais próximo de um círculo, né? E a gente tem que dentro do círculo, a gente tem o raio, que corresponde à medida de distância entre o centro da figura até a sua extremidade, diferente do diâmetro. O diâmetro, ele é 2 vezes o raio, né? Então, o diâmetro, pega o centro do raio e corta ele por inteiro, não somente a metade. E para calcular a área do círculo, devemos utilizar a seguinte fórmula: área igual a π raio ao quadrado, onde o π a gente sabe que é uma constante, né, que vale 3,14. O diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro do círculo, dividindo em duas metades iguais. Dito isso, o diâmetro equivale 2 vezes o raio, né, 2 vezes R. No caso do círculo, o perímetro é chamado de circunferência e é calculado pelo dobro da medida do raio. Assim, o perímetro da circunferência é igual a 2 vezes π vezes r, né? Então, aqui, vamos dizer que a gente tem um raio de 2, nosso raio é 2, então o nosso diâmetro é 4, e a gente tem aqui 2 vezes π, 2 vezes 3,14, é 6,28, vezes 2, que é o nosso raio. Então, a gente vai multiplicar esse 6,28 vezes 2, que a gente vai ter aí o perímetro da nossa circunferência. E aqui ao lado a gente tem essa figura, né? Que ela representa aí o nosso círculo, e aqui ela já mostra tudo o que a gente precisa saber. O círculo é o que está dentro da circunferência, tá? Circunferência e círculo não é a mesma coisa. Circunferência é aquela linha em volta do círculo, né? Que é o perímetro do círculo. E aqui abaixo a gente tem a fórmula e o nosso diâmetro, cortando o nosso círculo em duas metades iguais. E a gente sabe que o nosso diâmetro é 2 vezes o raio. Então, provavelmente aqui seria o centro, aqui seria um raio e aqui seria outro raio, tá? Formando assim o diâmetro. Bom, como hoje era só uma apresentação mesmo do que é a geometria plana, a nossa aulinha vai ficando por aqui, tá? Nos próximos dias a gente se aprofunda um pouco mais sobre as figuras planas, sobre sua área e o seu perímetro, né? Sobre eu calcular os seus ângulos internos. E no mais é isso, pessoal. Então, um beijo e até a próxima aula.